Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas, novamente aqui aos nossos boletins e como estamos fazendo aí durante as semanas, né? A gente acompanha agora neste momento as informações da safra de cana-de-açúcar. A gente vai conversar um pouco sobre como está o planejamento, né, para aqui no Centro-Sul do estado de aqui no Centro-Sul do país, precisamente no estado de São Paulo. Para saber um pouco mais sobre essa situação, a gente vai até lá, região de São José do Rio Preto, para conversar com o produtor Osmair Guaresh. Osmair, muito boa tarde. Boa tarde a todos aí. Estamos aqui à disposição de vocês. Boa tarde. Bom, Osmair, como introduzir aqui os nossos internautas, né, para a gente saber como está o planejamento aí da safra de cana-de-açúcar, mas sei que o senhor tem várias outras culturas, né, trabalha com outras culturas, mas dando foco à safra de cana, né, a gente aqui no Centro-Sul começa a colheita agora em abril. Queria saber as informações aí de vocês da região de São José do Rio Preto. Os custos por aí, né? Me parece que vocês tiveram alguns impactos com o fornecimento de adubo. Essa situação está regularizada? Os custos também tiveram algum impacto com essa subida do dólar? Como é que está o cenário por aí? Aqui acontece o seguinte, Jota, que nós temos que como a gente fez uma compra programada, como todos os anos a gente pega os últimos 3 meses do ano e a gente faz a compra para os 12 meses do próximo ano. Nós, no primeiro mês e no segundo mês, nós tivemos a falta de produto, devido à pandemia, acho que a não fabricação, a logística do transporte, então nós tivemos problema na entrega. Inclusive, atrasou umas 2 semanas o nosso plantio. Tivemos que parar o plantio e depois retomar novamente. A gente espera que nesses próximos meses, mesmo aqui nós estamos passando uma fase difícil, porque os hospitais estão todos tomados aqui, os leitos e tal, mas eu acho que isso é momentâneo e o que não vai atrapalhar a entrega dos produtos para nós. Esperamos isso, porque senão isso vai dar um reflexo de não produção para a próxima safra. Quando você diz a respeito dessa safra que vai iniciar em abril, na realidade ela era para iniciar em março. Devido às estiagens, que não choveu em agosto, não choveu em setembro. Bom, ano passado não choveu mês nenhum, na realidade, a não ser janeiro e fevereiro. Os outros meses foi muito ruim de chuva, foi chover no final do ano. Então, as canas que era para estar com 2 metros, 2,5 metros de altura, ou com 20, 25 gomos, né, como se diz, elas estão hoje com 1 metro de altura. Esperamos agora, essa última semana tem chovido bem, tem feito calor, esperamos que adiante essas lavouras, que volte a crescer para a gente ter início no mês de abril. Então, nós já vamos atrasar praticamente um mês da safra 2021-2022. Certo. E também com respeito à produção, aqui na nossa região, a seca matou muita cana. Matou cana de primeiro corte, matou cana de segundo, de terceiro, veio muita praga que atrapalhou o desenvolvimento das outras. Então, eu acho que nós vamos ter uma quebra de safra aqui na nossa região. Eu estou falando sobre as nossas canas. Eu acho que nós temos esse ano de 10 a 15% de área maior que nós aumentamos, tá? E vamos produzir a mesma coisa que o ano passado. Então, é uma quebra de mais ou menos 15%. Entendeu? Então, eu acho que esse é o reflexo do quê? Da chuva, que não veio a chuva. E, infelizmente, a chuva atrapalhou tudo. Uhum. Entendi. Osmair, você falou Foi. um pouco, né, que agora vocês já poderiam estar começando aí a colheita agora nesse mês de março, né? O mercado fala um pouco justamente sobre isso, né? A gente tem os preços do etanol mais altos, também tem algumas informações relacionadas à demanda por açúcar, né, que está bastante aquecida. Vocês devem então iniciar a colheita por aí por volta aí de abril. Em qual período de abril? Esse atraso vai ser de quanto tempo, Osmair? Eu acho que é a partir do dia 16 de abril.
se não mudar outra vez. Uhum. Tá? Então, é um atraso de mais ou menos 30 dias, João. E esse cenário na região como um todo? Na região como um todo, porque as usinas que a gente fornece cana são usinas que comandam a região. Tem usinas aí que tem 8 plantas, outra tem 4, outra tem 6, e vão começar todos no mesmo, que essa região teve esse reflexo negativo, porque a cana não cresceu. Então, o que nós vamos fazer? Quanto mais você demora, mais produtividade você vai ter, porque a esperança é que chova e que a cana desenvolva. Certamente. Bom, Osmair, a gente falou um pouco em relação aí à adubação, né? Vocês tiveram alguns impactos ali, agora a situação melhorou. A gente falou também em relação aí ao planejamento do início da colheita. Queria saber um pouco sobre a gestão de custos, né, aí de vocês, né? Então, a gente tem aí insumos da cultura que são dolarizados, a gente tem a questão do diesel. Como é que está o planejamento diante desses impactos? Porque vocês podem ter uma margem um pouco mais estreita aí, né? O que acontece é o seguinte, os custos subiram tudo, você entendeu? E a tendência é de subir mais, porque me parece que o diesel amanhã tem um outro aumento. Isso atua muito, o impacto do diesel é muito grande, porque nós vamos iniciar uma safra e o que mais se gasta é o diesel. Entendeu? Automaticamente subiram as peças de reposições, subiram, pneu subiu muito, você entendeu? Então, eu vejo que nós vamos, mesmo a cana tendo esse aumento, que está tendo a questão do açúcar, do etanol, que também provavelmente isso continua subindo, mas os aumentos, o custo de produção está acima da nossa expectativa. E a gente tem o costume de fazer o travamento, mas o travamento, muita gente não está cumprindo a entrega pela falta do produto. Uhum. E aí, sei que vocês têm um planejamento bastante correto, né? A gente estava conversando um pouco antes da entrevista, né? E o senhor me disse que vocês têm plantios de outras culturas, que também já começam a pensar aí no planejamento da safra, né, do ano que vem, de algumas culturas. Como é que funciona isso, seus Osmair, para que de fato, né, a gente consiga dar um conselho aí para alguns produtores? O que nós estamos fazendo é tentando fazer o travamento tanto da compra da semente, do adubo, dos herbicidas, dos inseticidas e travar lá na ponta. Então, o que acontece? Se você achar que o preço da soja para o ano que vem a R$ 170, tá bom? Você tem que ver o custo que você consegue travar os seus produtos hoje para você já ter sua margem. Aí você vai se preocupar só na produção. Agora, quem não tem bons parceiros, vai ser difícil fazer o travamento, porque as cooperativas também, elas dependem dos fornecedores dela para fazer o travamento, tá certo? Tá? Sim. É isso. Agora, o que eu vejo é que os custos estão subindo e vão subir muito mais. Então, se você puder, quem tiver condições de travar tanto o custo de produção como a venda do produto, o que você tem que fazer? A tua preocupação é produzir. Tá? Mas está muito longe, né? Nós temos ainda 10 meses ou 8 meses para iniciar o novo plantio da safra de 2021, 2022. Mas se você não fizer essa gestão, você corre o risco de não ter o produto para plantar o ano que vem, principalmente semente e adubo. Uhum. Porque nós não sabemos até quando vai essa pandemia, até quando isso vai ser resolvido. Tá? Porque se nós tínhamos saído de uma fase vermelha, agora nós estamos na fase vermelha, como é que faz essas indústrias para produzir? Uhum. Tá? Porque hoje não é só o produto não é só o adubo, só o veneno, só a semente. Hoje está faltando caminhão, está faltando trator, está faltando implemento, está faltando tudo. Com certeza, com certeza. São pontos aí que a gente deve acompanhar aí, né, Osmair, ao longo da safra. A gente tem, então, a colheita se iniciando por volta aí do mês de abril, já no próximo mês, né, aí pouco tempo, né, menos de um mês para a gente acompanhar todo esse cenário da safra. Osmair, muito obrigado pelas suas informações e vamos estar atentos aqui, viu, acompanhando todas esses pontos. Precisamos estar nas ordens, tá bom? Tá certo. Muito obrigado mesmo.
Obrigado a você. Bom, falamos com o Osmaíra, então, né, ele dando para a gente um panorama de como está o planejamento para a safra 2021-22 lá na região de São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo, centro-sul do Brasil, né? Ele nos mencionou um pouco dos impactos que eles tiveram lá no início do planejamento dessa safra, no plantio da cana em relação aos adubos, né? Eles tiveram atraso no recebimento de parte dos produtos que eles compraram. Em relação à safra de cana 2021-22, que será colhida por eles provavelmente aí na segunda metade do mês de abril, ele nos informou que lá na região de São José do Rio Preto, eles devem ter uma quebra na safra por conta das condições climáticas adversas, né, que já se instalou lá na região. Então, eles estão atentos a toda essa questão. Ele também nos falou em relação ao planejamento de custos, né, ele que produz cana, mas também produz outros produtos bastante importantes, produz milho, produz soja, produz algodão, sempre aqui, aqui no estado de São Paulo. Ele disse que os custos estão elevados, eles precisam aí ele precisou fazer uma equalização aí melhor dos valores para que, né, os lucros, né, não sejam corroídos aí por essas expressivas altas do diesel e também dos insumos que são dolarizados. Bom, a gente fica por aqui, daqui a pouco tem mais boletim ao vivo para você acompanhar aqui no site, tem fechamento do mercado da soja para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.